Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento SOS Alzheimer. Hoje nós vamos continuar conversando sobre a fase final da doença. Ontem nós iniciamos essa conversa difícil, eu te expliquei quais são os sintomas, quais são as características dessa fase e também as melhores formas de você lidar com cada um deles, tá? E hoje eu quero conversar com você, cuidadora, sobre os conflitos emocionais, os desafios que você vai enfrentar ou talvez já esteja enfrentando nesse momento e quais as melhores estratégias de você lidar com cada um deles. E se você é profissional, é importante que você entenda, que você ouça com empatia, que você reflita e consiga assimilar esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções que sente o cuidador e que sente especialmente o familiar nesse momento de perda, tá bom? Então esteja atento para que ao atender uma pessoa, ao atender um familiar de um idoso que esteja nessa fase, você também esteja preparada para lidar melhor com ele e para oferecer o melhor suporte possível para que a morte e esse momento final seja realmente encarado com mais suavidade, com mais naturalidade, porque a morte, ela não necessariamente ela precisa ser sofrida. O luto, a gente sente a dor do luto, mas não necessariamente sentir a dor do luto precisa significar sofrimento. Se a gente entende que as perdas são naturais, o processo ele se torna muito mais tranquilo. Então, você que é profissional, você que é familiar também, esteja atento a essa aula de hoje, porque ela foi feita especialmente para você familiar, para você cuidador, tá bom? E aí eu já vou iniciar conversando com você agora sobre os principais desafios, né? Um dos grandes problemas que enfrenta nesse momento familiar do idoso que tem a doença de Alzheimer, que está na fase final, é o fato dele não ter projetos de vida. Ele viveu, em geral, esse cuidador, ele dedica a vida dele 24 horas para cuidar do idoso. Então ele abandona, muitas vezes se divorcia, abandona o trabalho, deixa de estar próximo dos familiares, de estar próximo dos amigos, abandona o seu culto religioso para cuidar. Então a vida dele não tem mais centralidade nenhuma, o idoso assume uma centralidade na vida desse cuidador total, tá? E ele se desfaz completamente das possibilidades de ter uma vida, de viver a própria vida dele, para viver completamente em função de idoso. Em função do idoso, né? Isso muitas vezes acontece por opção do cuidador, às vezes ele escolhe isso, sem pensar, inconscientemente ele vai abandonando tudo e vivendo somente em função da pessoa idosa. E existe grande parte da população também que de fato não havia outras possibilidades, né? Muitos cuidadores realmente não conseguiram compartilhar isso com os familiares por vários motivos, ou não tinham familiares com quem pudessem compartilhar esse cuidado. Financeiramente, muitas vezes, não tinham condições também de pagar um cuidador, de pagar algum profissional que pudesse compartilhar o cuidado com ele. Então, muitas vezes, a própria situação familiar, financeira, social, fez com que esse cuidador se dedicasse totalmente ao idoso. E isso vai ter suas repercussões agora na fase final. Por isso que é importante que, se você cuida de um idoso que tem a doença de Alzheimer hoje, e ele ainda está na fase intermediária, fase inicial, fase intermediária ou fase avançada, já comece a fazer o seu projeto de vida. Se até esse momento você não se importou em compartilhar cuidado, procure pessoas que possam te ajudar, procure seus familiares. Talvez alguns familiares não vão querer compartilhar o cuidado no dia a dia, na rotina, mas tenham condições financeiras para ajudar. Então é importante que você faça esse exercício de aceitar outras pessoas te ajudando também, porque às vezes ao longo desse processo de cuidado, o cuidador acaba se afastando, tomando para si apenas a função de cuidar, e ele não aceita mais que outras pessoas auxiliem nesse processo. Muitas vezes ele acha que um outro cuidador não vai conseguir fazer as coisas da mesma forma que ele faz, não vai conseguir cuidar tão bem quanto ele cuida, e aí tudo se torna mais difícil. É importante nesse momento, se você abriu mão, até do ponto de vista de abrir ações judiciais para que os seus familiares auxiliassem financeiramente, se você nunca fez questão de compartilhar o cuidado, esse é o momento de você começar a fazer isso. Por quê?
Você precisa ter projetos de vida, você precisa voltar a fazer os seus hobbies, você precisa voltar a fazer atividade física, você precisa voltar a frequentar a sua igreja. Se você for uma pessoa religiosa, a conversar com os amigos, a passear, resgatar os seus sonhos, porque você precisa de projetos de vida. Se você não tem projetos de vida para o pós-morte desse idoso, que vai acontecer, o que vai acontecer com você nesse momento final? Tudo vai se tornar muito mais desesperador, porque você vai perder não só o seu familiar, como você perde também a sua função de cuidadora. Então são duas perdas grandes, né? O idoso, que você ama, que é o seu pai, o seu esposo, sua mãe, seu avô, sua avó, mas você também perde a função de cuidadora. Então essa dor também é muito grande, esse desespero. O que eu vou fazer após a morte dessa pessoa, tá? Então é muito importante que você entenda que você pode e deve reconstruir a sua vida. Não é pecado. O meu pai e minha mãe estão falecendo e eu estou indo na academia, eu estou frequentando um curso, estou aprendendo alguma coisa. Isso não tem problema nenhum. A morte é natural, é algo que a gente não vai conseguir evitar. E a sua vida tem que seguir. Por mais amor, por mais carinho que você tenha por essa pessoa, você precisa prosseguir com a sua vida, você precisa se preparar para o pós-morte dessa pessoa. Então, sim, você tem que buscar se preparar, buscar realizar os seus sonhos, seus projetos de vida. Talvez seja esse momento para você parar e refletir. O que eu deixei de fazer na minha vida que eu gostava de fazer e deixei de fazer? Quais são os meus sonhos? Quais eram os meus projetos antes de cuidar dessa pessoa? O que eu preciso resgatar agora? Porque você precisa colocar a sua vida em movimento. Você tem direito de ser feliz, você deve ser feliz, você precisa estar orgulhoso ou orgulhosa de que você cuidou dessa pessoa até esse momento, deu o melhor de você, vai continuar dando o melhor de você. Agora, cuidar e dar o melhor de você não significa que apenas você tem que ficar 24 horas com esse idoso. Então, se você tem condições financeiras, você pode nesse momento pagar um cuidador, se até o momento você não fez isso. Mais uma vez, solicitar ajuda dos seus familiares, talvez dos seus amigos, dos seus colegas, para que esse cuidado seja compartilhado e que assim você possa começar a resgatar os seus projetos de vida. Se você não pensa nessa estratégia, você fica sem perspectiva de futuro e isso torna muito mais difícil a perda do seu familiar, tá bom? Um outro ponto muito interessante, a maioria de nós não refletimos, não fazemos o exercício de refletir sobre morte, e em especial sobre a nossa própria morte. Então a gente tenta evitar o tempo inteiro falar sobre esse assunto. E uma vez que você não reflete sobre a sua própria morte, que você não consegue aceitar a morte como um processo natural, nascemos, crescemos e se envelhecermos, vamos morrer. Todos nós. Seja de uma doença, um acidente de carro, ou porque o nosso próprio organismo já se cansou, chegou no seu limite, nós vamos morrer. Se você não reflete, se você não conversa sobre isso, se você não expressa os seus conflitos, os seus sentimentos em relação à morte, você nega a morte o tempo inteiro, esse processo vai ser muito mais difícil, porque quando nós estamos diante da morte do outro, nós ficamos também cara a cara com a nossa própria morte. Então, se você tem dificuldade para aceitar a sua própria morte, você vai ter dificuldade para aceitar a morte do idoso. Então, o que eu indico para você nesse momento é que você comece a ler, comece a refletir sim sobre a morte, comece a conversar com as pessoas sobre isso. Se o idoso ele já está numa fase avançada, está caminhando para a fase final, já está na fase final, isso já está claro para você, nós já conversamos sobre os sintomas, então a partir desse momento a gente não tem como reverter, né? E ainda que esse idoso não tivesse doença de Alzheimer, você não tivesse doença nenhuma, como provavelmente você não tem, todos vamos morrer. Então, nós precisamos refletir sobre a morte. A partir do momento que você reflete sobre a morte, você consegue lidar melhor com as pessoas que estão morrendo. E, principalmente, isso vai te abrir, vai abrir o seu coração, abrir a sua mente, para também trabalhar com a estratégia de resolução de pendências, que eu vou falar mais na frente para você. Mas você só vai abrir o seu coração e a sua mente para isso se você refletir sobre a morte, tá? E aí, pensando nisso, eu trouxe algumas referências para você, algumas indicações de livros que eu também vou colocar no material complementar dessa aula no nosso grupo, tá bom? Mas já vou trazer para você agora algumas referências de livro, tá? Primeiro livro, esse livro Em Busca de Sentido, é um livro maravilhoso de um psiquiatra
Já falei em algumas lives sobre esse livro. Esse livro, ele fala da experiência desse psiquiatra no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Ele perdeu toda a família dele. Então, quando você lê, você entende o quanto que é possível, é necessário você buscar um sentido para a sua vida, ainda que tudo esteja se desmoronando. E muitas vezes você que é familiar, que está perdendo alguém da sua família, você sente como se o mundo estivesse desmoronando. E esse livro vai te ajudar bastante, tá? Um outro livro que eu leio bastante e que me ajudou muito a lidar com a questão da morte e que vai te ajudar é esse livro sobre a morte e o morrer. É o livro também de uma psiquiatra, uma médica que trabalhava com pessoas ao final de vida, pessoas em fim de vida, de várias doenças, especialmente pessoas com câncer. E esse livro vai te trazer várias reflexões, tem entrevistas dela com essas pessoas e você vai entender, assimilar melhor o que essas pessoas precisam, o que elas sentem e também seus próprios sentimentos diante da morte. Então é um livro muito interessante também. Um outro livro é Conversando sobre o Luto, tá? Especialmente você que é profissional não sabe como conversar, como iniciar uma conversa sobre luto, esse livro ele vai te ajudar. E vai ajudar você também que é familiar, a você encarar esse processo de morte, os seus conflitos, como você conversar com crianças, conversar com seus familiares. Esse livro também vai te ajudar. Existe um outro livro, Como Lidar com o Paciente em Fase Terminal. Vai te ajudar a refletir sobre a questão dos sintomas, se o ambiente hospitalar é o melhor ambiente ou não para essa pessoa morrer, como se configura o ambiente hospitalar, como você lidar com várias questões relacionadas ao processo de morte. Também é um livro muito interessante. Tem um outro livro, A Morte, um Amanhecer, que também é da mesma autora desse livro, sobre a morte e o morrer. Também traz uma perspectiva muito interessante sobre a questão da morte. Também indico para você ler esse livro. Por último, esse livro No Umbral da Morte, tá? Esse livro é mais específico para você que é profissional, mas você também que não é profissional vai colher várias reflexões nesse livro. É um livro muito importante também para refletir sobre o processo de morte. Então é super interessante para você, já desde o início, a partir do momento que essa pessoa foi diagnosticada com a doença de Alzheimer, que você reflita sobre a morte, sim, para que você consiga enfrentar melhor. Por quê? Se você não reflete, o medo vai te paralisar e você não vai conseguir tomar as decisões, as ações, as atitudes que são necessárias nesse momento. Então, não deixe que o medo te paralise, entenda que a finitude é para todos e que a gente precisa aceitar com naturalidade, não tem outra opção. Por mais dolorido que seja, a morte vai chegar. Então, a gente é mais saudável que a gente busque informações sobre isso, que a gente reflita nossos conflitos, para que a gente realmente consiga enfrentar da melhor forma. Um outro ponto é que muitos familiares têm dificuldades para lidar com a questão da perda. E aí alguns começam a construir fantasias, a construir ilusões, né? Às vezes já cuidam desse idoso há muitos anos, já percebem toda a progressão, percebem os sinais da fase final, mas ainda assim insistem que vai acontecer um milagre. Então, assim, eu não estou aqui enquanto líder religiosa, nem para desconfiar ou para dizer que pode acontecer um milagre ou não pode acontecer um milagre. Estou aqui para falar com você do ponto de vista científico, tá? Quando uma pessoa apresenta esses sinais que eu falei para você, que eu trouxe as descrições no vídeo anterior, não há reversão. Essa pessoa vai morrer, como todos nós vamos morrer um dia. Então, não adianta construir ilusões, construir fantasias. Às vezes, pessoas que estão morrendo, elas apresentam determinadas melhoras, aparentes melhoras, nas semanas ou nos dias antes de morrer. E aí o cuidador, ele fantasia com várias ilusões, acredita que essa pessoa vai viver mais 10, 15, 20 anos e não vai. Então, construir ilusões não vai te ajudar. Ter cuidados excessivos, né? De 5 minutos ficar olhando, não, eu não vou no banheiro, eu não vou na academia, eu não vou caminhar, eu não vou dormir em outra cama, eu vou ficar aqui 24 horas igual uma enlouquecida, porque é isso que acontece com muitos cuidadores, como eu falei na aula anterior, desenvolvem ansiedade generalizada, porque acham que se ficar o tempo inteiro aos pés do idoso, esse idoso não vai morrer. Não adianta. É muito difícil falar isso para você, mas não vai ajudar. Quando chegar o momento dessa pessoa, ela vai falecer estando você perto dela ou não. Então,
abandone esse hábito de cuidado excessivo, de achar que você vai controlar e que você vai segurar a morte, porque você não vai conseguir. Esse processo, em algum momento, ele vai acontecer. Então, não adianta também se culpar. Eu saí, minha mãe se engasgou, eu fui tomar banho, aconteceu alguma coisa, enfim, não adianta. Vão acontecer coisas, vão acontecer imprevistos. Várias coisas vão fugir do controle quando uma pessoa está morrendo. Então, aceite com tranquilidade, não crie ilusões, nem tenha cuidados excessivos. Cuide de você, cuide do seu emocional. Você já vem de uma trajetória de anos cuidando dessa pessoa. Então, agora chega o momento em que você vai oferecer qualidade de vida para ela, mas também para você. Você vai preparar o seu emocional para você lidar com a partida dessa pessoa, tá bom? Uma outra questão que acontece também é que muitos familiares eles enfrentam sentimentos conflituosos. Quase 100% das pessoas vão enfrentar isso quando chega a fase final da doença, tá? Quais são esses sentimentos conflituosos? Muitos desejam a morte desse idoso. Por que desejam? Não é maldade, não é porque você não gosta, nada disso. É porque quando a gente vê que uma pessoa está sofrendo demais e a gente ama muito essa pessoa, a gente não quer ver essa pessoa sofrendo. Então, como a gente não quer ver essa pessoa sofrendo, a gente tem essa tendência, vem esse sentimento de desejar a morte dessa pessoa. E você não tem que se sentir culpado, porque, na verdade, esse sentimento é um sentimento que só sente quem ama, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa. Você só deseja a morte dessa pessoa, não só porque você está cansada, porque muitas vezes você já vem de um processo de muitos anos cuidando, isso cansa. Também é um fator que contribui, porque chega um momento que você está exausta do ponto de vista físico, está exausta do ponto de vista emocional, e isso também pode te levar a desejar a morte dessa pessoa, depois você se arrepende. É um processo completamente normal que a maioria dos cuidadores vai ter esse sentimento conflituoso. Mas o fator principal é que a maioria das pessoas que sentem isso são pessoas que amam muito. São pessoas que não querem ver esse familiar sofrendo, tá? Então, se esse é o seu caso, fique tranquilo, porque esse conflito emocional acontece. Na verdade, não tem necessidade de você nem ver essa situação como conflito. É um sentimento que vem, e vem de quem ama, e vem de quem muitas vezes também está cansado. E isso não significa falta de amor pelo idoso. Então, fique tranquilo que isso é um sentimento completamente normal. Algumas pessoas sentem raiva também, especialmente pessoas que não refletiram sobre a morte, às vezes começam a entender. Por exemplo, nesse curso vocês aprenderam várias questões que estão relacionadas ao desenvolvimento da doença de Alzheimer, né? Vou utilizar isso como exemplo para vocês. Então, muitos poderiam, na fase final, ficar com raiva. Poxa, mas por que eu não entendi antes, né? Por que essa pessoa não cuidou? Por que ela bebeu? Por que ela fumou? Por que ela não fez atividade física? Por que ela se alimentava mal? E tudo isso pode fazer com que você sinta raiva. Também é normal, e essa raiva também vai passar. Por outro lado, tem pessoas que ainda nesse momento negam a doença. Isso também é normal, mas você que está me ouvindo hoje, entenda que a negação não vai adiantar. Negar a doença, negar a finitude não vai resolver. Isso só vai te causar sofrimento e vai te paralisar. Mas é um sentimento também normal que muitos cuidadores vão sentir nesse momento, tá? Então, o que eu indico para você, primeiro, procure grupos de apoio, grupos de familiares de idosos que têm a doença de Alzheimer. Podem ser grupos presenciais, grupos no Facebook, no WhatsApp, para que você expresse esses sentimentos. Quando você se abrir para isso, você vai perceber que outros cuidadores, outros familiares também vão dizer para você que estão experimentando os mesmos sentimentos. E você vai ver que isso não é nada de sobrenatural, é algo que a maioria das pessoas sente. Então, isso vai te ajudar. E você também vai aprender outras estratégias junto com esses outros familiares. Vai perceber que você não está sozinha e vai, com certeza, ficar muito mais fortalecida para lidar com essa fase final. Então, frequentar esses grupos de apoio também é muito importante. O outro ponto interessante, uma outra estratégia que você deve utilizar é se reaproximar dos seus amigos, seus familiares, seus colegas de igreja. Procure um suporte religioso também, espiritual. Isso vai te ajudar para você expressar seus sentimentos, para você ter o carinho, ter o amor das pessoas e não se sentir sozinho. Porque, como eu falei, muitas vezes o cuidador ele
medida que a doença vai avançando, ele vai ficando sozinho, ele vai tomando cuidado para si, ou porque ele quer, ou porque realmente não tem outras pessoas que possam ajudar. Isso faz com que o cuidador, a cuidadora fique sozinho ou sozinha. Então é importante nesse momento que você tenha outras pessoas próximas a você, para que você compartilhe seus sentimentos, tá? E aí, outra questão muito interessante que a gente precisa conversar são as questões, na verdade, relacionadas às pendências, tá? As pendências são a principal questão, são as principais questões que vão tornar o processo de luto muito mais difícil. Não só o processo de luto, mas esse enfrentamento da fase final e também posteriormente o processo de luto. Então preste bastante atenção para que você resolva essas pendências, se você ainda não resolveu durante as outras fases da doença, que você comece a resolver agora para que você realmente enfrente essa fase final melhor e também esse processo de luto melhor, tá? Primeiro ponto, questões financeiras. A gente já conversou nas aulas anteriores a importância de você acessar o jurídico para que você interdite essa pessoa, que você resolva as questões relacionadas a bens, questões financeiras, quem vai ficar com o quê? Porque depois que essa pessoa falece, a situação fica muito mais difícil, tá? O processo todo é mais prolongado, especialmente se essa pessoa tem muitos bens. Então, resolva questões financeiras, de preferência, converse com esse idoso na fase inicial. Se a sua família optar por falar para ele qual é o diagnóstico, como eu falei, fora do país, conversei com vocês em outros momentos, né? Essas pessoas, elas não são reservadas do diagnóstico da doença, tá? Elas têm o direito de saber sobre isso, mas alguns familiares optam por não falar. Por que eu acho interessante falar sobre o diagnóstico da doença e posteriormente, fase intermediária, o idoso ele vai esquecer que ele tem a doença de Alzheimer, tá? Mas por que na maioria dos casos é interessante você falar? Porque vai possibilitar a resolução de pendências. Então, se esse idoso tem muitos bens, é possível já conversar com ele após a notícia do diagnóstico, quando ele já estiver enfrentando melhor, conversar com esse idoso, com quem ele quer que fique cada bem, como deve ser feita a partilha de bens, porque, gente, hoje talvez não seja uma preocupação sua, mas quando esse idoso falecer, isso pode se tornar uma briga de família, ou você pode não saber o que fazer, não saber qual seria o desejo desse idoso. Então é muito importante, sim, conversar com ele quando ele estiver lúcido. Mas se não houve essa possibilidade, então que você e a sua família comecem a refletir sobre isso, sim, para que tudo seja resolvido antes dessa pessoa morrer, tá bom? Outras questões são as questões emocionais, pendências emocionais do cuidador e dos familiares para com o idoso. Então, muitas vezes você cuida desse idoso há muito tempo, mas tinha coisas que você precisava falar e você não falou, que o idoso precisava conversar com você e não conversou, e fica aquele silêncio velado entre vocês, tá? Então, se esse idoso está na fase inicial, você tem conflitos emocionais a ser resolvidos, né? Às vezes você foi abandonada por esse idoso, ou você abandonou, enfim, algum conflito que você teve com ele. É o momento de você pedir perdão e é o momento de você ouvir esse idoso também e resolver esse conflito para que todo o processo de cuidado se dê da melhor forma possível. Se isso não ocorreu nas fases anteriores, agora na fase final é importante. E aí você vai falar assim, mas minha mãe, meu pai, enfim, meu familiar não fala mais, não sei se me escuta, não importa, tá? Ainda assim é importante que você converse, que você fale com essa pessoa, nem que você fale com ela quando ela estiver dormindo. Mas isso do ponto de vista psicológico, para você vai ser fundamental para você lidar com o processo de luto. Então, você tem algo que você precisa falar, seja pedir perdão, né? Perdoar, dizer para essa pessoa que você perdoa enquanto ela ainda está viva, faça isso. Pedir perdão enquanto ela está viva, faça, tá? Resolva todas as suas pendências emocionais, porque as maiores queixas dos cuidadores após a morte, dos familiares, é que não falaram coisas que precisavam falar, não pediram perdão, não disseram para o idoso que perdoaram. E muitas vezes a gente vai observar que isso prende muitas vezes o idoso, tá? Porque esse sentimento pesado do familiar ali, para quem acredita, e tem vários estudos científicos também sobre isso, acaba causando um campo de tensão ali e trazendo mais sofrimento tanto para o idoso quanto o familiar. Então é importante que você se reconcilie, tá? Também é importante que você deixe que os familiares façam isso.
E aí é uma questão muito difícil, né? Por quê? Mais uma vez, o cuidador muitas vezes é um cuidador só para o idoso, a família se esquiva e quando chega a fase final, algumas pessoas se arrependem. E aí o cuidador muitas vezes fica assim, ah, mas eu cuidei esses anos todos, ninguém nunca me ajudou, também vou proibir visita que eu não quero que as pessoas venham. Ah, agora estão arrependidos, agora que minha mãe e meu pai estão morrendo? Bom, o que é interessante para você também e para o idoso, tá? Lembrando mais uma vez, você tem que se orgulhar que você cuidou dessa pessoa até aqui. Isso é muito importante e você vai demonstrar que você é uma pessoa que ama mais ainda esse idoso se nesse momento você abrir o seu coração e deixar que essas pessoas peçam perdão, que essas pessoas se aproximem. Por quê, gente? Eu não tenho poder, você também não tem de julgar ninguém. Por mais que a gente tenha essa postura, né? Principalmente porque quem cuidou, ficou anos cuidando, processo difícil. Então, nesse momento, ver que os familiares estão se aproximando dói. Mas essa dor, ela é mais algo que fere o nosso ego, né? Porque o amor genuíno, ele quer o melhor. Então, se você quer o melhor para esse idoso, você quer que ele parta para uma outra dimensão, se você acredita nisso, tranquilo, reconciliado, com pessoas reconciliadas com ele, próximo de todos os familiares. Então, abre o seu coração, deixa que essa pessoa venha. Não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a ninguém julgar. Então, se essa pessoa vai ter que sofrer algo, se a vida vai trazer algumas dificuldades para essa pessoa por conta dessa negação, desse auxílio que ela não prestou durante os últimos anos, não é problema nosso, né? Não é uma questão nossa. O que a gente precisa realmente é fazer o nosso melhor. Então, isso que eu indico para você, faça o seu melhor. Deixe que essas pessoas se aproximem, deixe que essas pessoas peçam perdão. Reveze cuidado com essa pessoa, com essas pessoas. Muitas vezes o familiar vai, mas nunca me ajudou, agora que eu cuidei esses anos todos, eu quero ficar 24 horas aqui com a minha mãe, eu quero que minha mãe, meu pai morram comigo. Não. Desde que essa pessoa esteja próximo também. Isso vai ser importante para você também no luto, tá? Porque depois, uma segunda questão, que é essa questão que enfrenta os familiares, eu devia ter deixado minha irmã, meu irmão, conversar com minha mãe, visitar minha mãe, eu não deixei. Aí fica aquele sentimento de culpa que não tem como ser resolvido. Então, a hora de resolver é agora, tá? E existam pessoas que vão se afastar e você mesmo, você mesma pode se afastar nesse momento. Isso é comum, por mais que as pessoas imaginem que não. Por quê? Quando a gente não reflete sobre a própria morte, a gente não constrói resiliência, não constrói habilidades, não constrói possibilidades psicológicas de lidar com a morte. Então, o que isso vai fazer? Vai fazer com que, ao enfrentar esses momentos finais, você não tenha condições de suportar. Então, muitas vezes, o familiar que cuidou a vida inteira, nesse momento, não vai ter mais condições e vai se afastar. Ou outras pessoas que talvez te ajudassem vão se afastar também. Não vão querer mais visitar o idoso e a nossa tendência também é julgar e condenar. Mas entenda que, de fato, algumas pessoas não construíram os elementos necessários para lidar com a morte, tá? Então, entenda que isso também é normal. Uma outra questão relacionada às pendências que são necessárias, que é necessário que sejam resolvidas, é a reflexão sobre a questão da morte. Onde vai morrer esse idoso? Qual é o melhor local para esse idoso morrer, tá? A maioria das pessoas imagina que o hospital é o melhor lugar, nem sempre. Antigamente as pessoas não morriam no hospital, as pessoas morriam em casa. Então, várias coisas você tem que ponderar nesse momento. Primeiro, o ideal seria que no início da doença, mais uma vez, essas pendências, essas questões tivessem sido conversadas com o idoso, tá? É onde eu quero morrer. Eu quero morrer no hospital, eu prefiro morrer em casa, na minha cama, no meu quarto, na roça, no sítio, na serra. Eu quero ser entubada se eu tiver uma parada cardiorrespiratória, ou eu não quero ser entubada. Todas essas questões deveriam ter sido conversadas lá no início, tá? Mas se não foram, chegou a hora agora de você pensar o que seria interessante para esse idoso, qual seria o desejo dele, pelas características dele, pela história dele. Será que ele ia querer morrer em casa ou será que ele ia querer morrer no hospital? Esse é um ponto, né? Segundo ponto, eu, cuidadora, tenho condições de lidar com a morte dessa pessoa? Se essa pessoa morrer no meu colo, se eu estiver em casa sozinha, como que eu vou enfrentar?
Eu estou num processo de ansiedade generalizada em relação a isso, ou eu sou uma pessoa tranquila, aprendi a lidar com a morte, sei que a morte vai chegar e vou lidar com isso bem. É um segundo ponto que você deve pensar. Terceiro ponto, tenho condições na minha casa? Tenho, de repente, uma máscara de oxigênio que vai trazer mais tranquilidade para esse idoso? Tenho uma cama hospitalar? Meu ambiente é bem ventilado? É um ambiente adequado, tranquilo, com pouco barulho, para essa pessoa passar em paz os últimos dias de vida? Mais um ponto. Um outro ponto é, se eu precisar de um socorro médico imediato, tem hospital próximo da minha casa, tem pronto-socorro, porque se você é uma pessoa tranquila, se é uma pessoa que está aprendendo a liberar essa ansiedade toda em relação à morte, se a sua casa é apropriada, se você tem um hospital, se você tem um pronto-socorro próximo, para em caso de emergência você solicitar um 192, não existe essa necessidade do idoso ir para o hospital, né? Por quê? Porque muitas vezes você vai levar para o hospital. Os profissionais também, a maioria ficam ansiosos diante da morte, muitas vezes vão entubar esse idoso, ele vai passar por processos em que vai ser necessário que ele fique sozinho no hospital e que muitas vezes ele viva apenas mecanicamente. Ele viva por um longo tempo, não um longo tempo de meses, né, mas um longo tempo de dias para quem está morrendo, já está em sofrimento, de repente dentro de uma UTI, entubado, sozinho, sem nenhum familiar. Então leve isso também em consideração antes de entrar naquela ansiedade de perceber que o idoso está chegando nos últimos dias de vida, você já aprendeu os sinais, né? As mudanças na respiração, as mudanças na pele, você sabe que esse momento está chegando. Então, quando perceber que esse momento está chegando, talvez o mais adequado seja esse idoso ficar em casa, mas você precisa ponderar todas essas situações. E é claro, em uma situação de emergência, se você percebe que esse idoso está sentindo dor, ele está com algum desconforto, aí sim, ele precisa ir para o hospital. Então isso depende de uma avaliação que você precisa fazer. Quais seriam os desejos do idoso, suas condições emocionais, a condição da sua casa, se você tem suporte médico próximo e também as condições físicas do idoso, tá? Se ele está em sofrimento ou se ele está caminhando para a finitude de uma forma tranquila, tá bom? Então isso é uma questão também que você tem que ponderar e também penso que você deve compartilhar isso com a sua família, com os seus familiares, seus irmãos, seus filhos, para que não seja uma decisão só sua e depois as pessoas, por falta de informação, não imaginem, mas minha mãe, meu pai faleceu em casa por culpa de fulano, poderia ter vivido mais, as pessoas imaginam isso se estivesse no hospital. Ou o contrário, fulana levou meu pai e minha mãe para o hospital, quando minha mãe poderia ter falecido em paz em casa. Então, pondere todas essas questões, faça uma reunião familiar e compartilhe isso com os seus familiares, tá? Também é importante que você resolva as questões funerárias. Então, se você não tem um plano funerário, gente, um plano funerário ele é fundamental, tá? Não só para quem tem pessoas doentes na família, mas para todos nós. Quando você perde alguém, a pior coisa que tem é você ter que lidar com questões burocráticas, você ter que lidar com questões financeiras, né? Não é barato você fazer o velório de uma pessoa, o enterro é caríssimo e a gente não quer pensar sobre isso. E aí o que acontece? A gente não pensa sobre morte, não pensa sobre velório, não se organiza. Quando chegam os últimos dias de vida dessa pessoa e ela realmente parte, o que acontece? Você não tem dinheiro, você está sofrendo, está com a dor de ter perdido um familiar e ainda tem que pedir dinheiro às pessoas, né? Ainda tem que passar por todo esse constrangimento de estar preocupado com questões burocráticas. Então, tenha todas as documentações desse idoso separadas, tenha um plano funerário, resolva todas essas pendências e se organize, porque esse momento de fato vai chegar e é melhor que ele chegue quando você estiver preparada, né? Então já se prepare, já que você não sabe quando vai acontecer esse momento, tá bom? Por último, eu quero falar com você que é profissional de saúde. Muitos profissionais de saúde falam assim para mim: mas o que eu vou falar para o familiar que está perdendo alguém? Tudo que eu falei para você agora. Então, você vai assistir a live anterior, você vai assistir essa live de agora, e é sobre isso que você vai conversar com esse familiar. Agora, o primeiro ponto. A mesma coisa que eu falei para o familiar, eu digo para você. Você precisa refletir sobre a morte. Se você é uma pessoa ansiosa diante da morte, se você tem medo, se ao falar de morte você, não fala, bate na madeira, né? Não fala esse nome, não fala essa palavra que vai chamar a morte. Deus me livre a morte.
Se você tem conflitos psicológicos relacionados a isso, você infelizmente vai ser um profissional que, com 99,9%, vai se afastar dos familiares do idoso nesse momento. Então, é por isso que pessoas com câncer em fase final sofrem muito. É por isso que pessoas com Alzheimer e familiares de pessoas com Alzheimer sofrem muito, por conta do profissional que não sabe lidar com a morte. Não tem jeito. Se você não reflete sobre a morte, se você não lê, se você não se imagina, se você não resolve as suas próprias pendências relacionadas à morte, se você, profissional, não conversa com seus familiares sobre isso, se você não está em paz com o fato de que um dia você vai morrer, você vai ser um péssimo profissional para estar diante de quem está enfrentando a morte. Não só de quem está enfrentando, mas de quem está do outro lado, enquanto familiar, enquanto cuidador, tá bom? Então, resolva essas questões, leia sobre a morte, reflita, procure talvez uma terapia, se entenda, né, o que você sente em relação a esses conflitos. E quando você estiver bem, aí sim você acompanhe um familiar de um idoso que está com a doença de Alzheimer. Você sabe por quê? Não tem coisa mais triste para um cuidador do que o profissional acompanhar a fase inicial, fase intermediária, fase avançada e depois sumir. E, infelizmente, é isso que acontece no nosso país. Essas famílias, elas ficam abandonadas. Então, assuma esse compromisso pessoal de resolver seus conflitos relacionados à morte, e aí sim você vai estar preparado e você vai ter as palavras que são importantes para lidar com esse familiar, tá? Mas, mais uma vez, vou indicar para você, para início de conversa, esse livro, Conversando sobre o Luto. É um livro fininho que vai te ajudar também, tá? Mas todos os demais livros que eu citei para você hoje vão te ajudar nesse processo, tá bom? Então é isso, espero que o vídeo de hoje tenha ajudado você, tanto você que é cuidador, você que é familiar, você que é profissional. E que com esses dois vídeos, na verdade, né, eu tive que separar em 2 vídeos esse processo de finitude, o que não aconteceu com as outras fases da doença de Alzheimer, justamente porque eu sei que é um período mais difícil, que as pessoas não querem, não conversam. E ao elaborar esse treinamento SOS Alzheimer, eu já sabia que esse seria um tema que eu teria que trabalhar de uma forma mais prolongada, tá? Então, assim, eu espero que esses 2 vídeos tenham te ajudado. Coloquei também algumas sugestões no material complementar de lives que eu já fiz sobre o processo de luto, sobre saudade, sobre fase final da doença de Alzheimer. Esses vídeos vão complementar tudo isso que eu conversei com você no curso. Então, assista. Prepare-se para que esse momento seja um momento mais natural, mais suave, mais tranquilo, tá bom? Então é isso. Gratidão pela sua presença. Mais esse vídeo, deixe seus comentários também e as suas dúvidas e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.